Hoje, dando início às noites literárias, um projeto já antigo todo, que fui convidado para participar no ano passado aqui, mas não pude vir. Mas quando o convite do Robinho para vir aqui iniciar a quarta temporada, se não me engano, né, das noites literárias, quando soube que o autor aqui, alô, representado seria Reinaldo Moraes. Então eu acho que... que a coisa, acho que mais bacana, como a gente conversava antes, todos, né, é falar de um autor, né, que começou a escrever na década de 80, precisamente 81, né, o primeiro livro, né, o Tanto Faz, que acabou sendo uma obra de caráter de abertura para uma geração, né, da qual eu me sinto pertencente, né, que foi uma obra na qual me vieram alguns nomes ali, aos quais eu não conhecia, entre eles Bukowski, né, e tantos outros colocados ali, que vieram ao mesmo tempo, por exemplo, de uma tradução sua de Mulheres, né, que vem e faz parte desse componente todo de uma editora chamada Brasiliense. Então, acho que a primeira coisa a perguntar a você, Reinaldo, é justamente esse início, né, da tua criação literária, em 81, numa obra que teve uma recepção crítica, aliás, dúbia, né, durante o período todo, cuja, acho que, melhor crítica pontual para começarmos é de um autor chamado Cacaso, né, um poeta, que vai falar simplesmente de um problema, né, se a gente quiser colocar até numa escala sociológica aqui, de um autor, a representação de um autor que tem que cuidar da sua subsistência, né, e um autor que trabalha com ideias libertárias, né. Isso me parece, tanto faz, a primeira crítica, né, feita pelo Cacaso. Então, se pudesse, acho que para início de conversa, né, falar sobre essa obra, né, a referência particularmente a um elemento de contracultura, na qual, além de Cacaso, vem Chacal, né, e tantos outros autores ali, particularmente Torquato Neto, né, que eram elementos que talvez ali, quando jovem, né, no processo de inspiração, fizeram parte. Então, fica à vontade para falar com a gente da primeira obra e as recepções todas que foram feitas. Biela, é o seguinte, esse meu primeiro romancinho aí, é o Tanto Faz, é um romance que eu escrevi quando eu ganhei uma bolsa para estudar economia, fazer um mestrado em economia em Paris. Tudo bem, as pessoas têm coisa mais interessante para falar do que só mas, e aí isso foi em 79, né? Eu tinha 29 anos, e aí estava lá em Paris fazendo uma bolsa, né? Num curso chatíssimo, era um curso, para você ter uma ideia, que era sobre planificação econômica na União Soviética. Aí e era um negócio que eu não queria minimamente fazer. Eu trabalhava em São Paulo num negócio chamado Fundap, que era a Fundação do Desenvolvimento Administrativo Público, ligado ao governo do Estado e tal. E aí um cara lá, que era um economista, tinha sido escolhido para ir para Paris fazer esse curso, porque a Fundap fez um convênio lá com uma das unidades da Sorbonne, que a Sorbonne tem 1, 2, 3, 14, 13, então uma das unidades é que fazia um curso de economia meio voltado para o terceiro mundo, para economistas do terceiro mundo. E esse cara, né, o Pedrinho, que era um amigo meu, na véspera da viagem, ele tinha se separado da mulher dele
E na véspera da viagem ele resolveu voltar com a mulher dele. E não só voltar com a mulher dele, como a mulher engravidou a mulher estava grávida. E não queria viajar. E aí os caras lá na FUNAP, de repente ficaram com um branco, né? Ficaram com uma lacuna. Precisava de alguém que preenchesse. Eu tinha feito um curso de administração de empresa da GV, em São Paulo, voltado para a economia. Hoje a GV tem já um curso de economia, já faz tempo. Mas nessa época, o curso de administração de empresas, a partir do segundo ano, você podia escolher as matérias e dirigindo para a economia. Então, o mais perto de um economista que eles viram ali, assim, fui eu. E aí eles precisavam de alguém que falasse minimamente o brasileiro. Eu sabia falar bonsoir, por exemplo. E sabia também falar bonjour. Então o cara falou, tá bom, já bonsoir, bonjour, pronto. Já tá. Aí fui para lá e cheguei lá e era... Eu cheguei lá no verão e fiz lá um curso de francês e quando chegou setembro, né, em outubro, começou a esfriar e começou a porcaria do curso de planificação econômica na União Soviética. Puta que pariu. Aí o negócio, o grande plano, porque na União Soviética era assim, tinha um negócio chamado Gross-Plan. Não, Gross-Plan era um negócio que definia quantos rolos de papel higiênico você podia usar por ano, quantas escovas de dente, quantos quilos de açúcar e tudo, né? Quantas calcinhas, quantas cuecas, e era uma coisa de plano. Eu assisti 4 aulas daquilo, assim, e falei, puta que pariu, não vai dar. Não vai dar, e fui lá falar com o cara, com o diretor da escola, falei, houve uma grande confusão, porque era outra pessoa que vinha aqui, eu não estou tão interessado nisso, e eu estou com medo de realmente não dar conta, né? E o cara falou, mas então eu quero voltar para o Brasil. O cara falou, não podemos fazer isso, não podemos romper com um acordo aqui, né, com um convênio. Então você vai ter que ficar. Eu falei, poxa, mas eu não vou ficar aqui fazendo planificação econômica da União Soviética nem fudendo, né? Eu não falei nem fudendo para ele, falei de uma forma um pouco mais educada e tal. Ele falou, então tá bom, então vamos fazer um negócio assim, vamos fazer um plano para você de estudos. O que você gosta, o que você se interessa? Eu estava nessa época na Fundap trabalhando com um projeto de urbanismo, o pessoal, com os arquitetos, urbanistas e tal. E eu falei, olha, eu estava justamente mexendo com urbanismo. Eu falei, então vou botar você aqui em contato com um urbanista, que é um cara muito bom aqui. Você encontra com ele, eu te dou aqui as referências, dá o telefone, você liga lá, marca um encontro com ele e ele vai fazer um plano de estudos para você. Eu falei, então ótimo. Aí eu comecei a ligar para o cara e não conseguia falar com o cara. Não conseguia, no mês não conseguia, no outro mês não conseguia. O cara estava viajando, o cara não podia e tal. E eu ganhando a bolsa ali, né? Em Paris, indo ao cinema, pô, indo nos botecos, bebendo e tal, enfim. Levando uma vida bastante mansa ali, né? E não pense em vocês que foi a custa de vós outros contribuintes brasileiros. Era uma bolsa do governo francês. Eram os contribuintes franceses. Podem ficar sossegados, que ninguém pagou a minha gandaia lá. Aí eu finalmente consegui falar com o cara, que era o Monsieur Olivier, e o cara marca um encontro comigo num bar lá famoso, num bar centenário, né? O bicentenário de Paris, chamado La Coupole, em Saint-Germain. Aí eu chego lá no bar, eu era cabeludão, né? Cabeludão, barbudão, aquele misto de John Lennon com Guevara, com Che Guevara, que todo mundo era, né, na época. Uma espécie de misto de maconheiro revolucionário, caralho e tal. Aí eu cheguei lá na mesa, falei, esse Oliveira, ele estava com um amigo dele. E eu logo percebi, né, não demorou muito para perceber que os dois estavam inteiramente porcos, eles estavam bebendo há muito tempo ali. O cara, brasileiro, asseyez-vous, brasileiro, e ficamos conversando de tudo, menos do projeto de tese. E aí eu fiquei conversando com ele, e aí eu falei, ele falou que você tem uma ideia, o que você quer estudar em urbanismo? Eu falei, eu quero estudar urbanismo do ponto de vista da literatura. Porque eu tinha acabado de ler o livro do Luiz Fernando Cellini, o Viagens aos Confins da Noite, que é um puta livro maravilhoso, genial. E aí, olha que picaretagem, mas eu me lembrava de um trecho do livro, que o Viagens aos Confins da Noite, do Cellini. É um cara que é um médico, né, de forma de medicina, e vai lutar na Primeira Guerra Mundial, ele é ferido, tal, acaba a Primeira Guerra Mundial, ele volta para casa e resolve ir para a África. Ele resolve ir para a África.
lá para as colônias francesas na África, tentar a vida, ganhar dinheiro. E ele pega uma febre terrível no navio que estava levando ele para a África, acho que lá para os Camarões, Camerun, né, os caras chamam. E ele chega na África, ele olha pela escotilha e resolve não descer e ficar no navio. E aí o navio sai da África e vai para Nova York. E ele resolve ir para Nova York. Eu contando isso pro cara na mesa, né, pro francês. Claro, eu conheço o livro, sim, mas e aí? E daí? Não, então, aí o personagem, ele chega em Nova York, ele já está melhor da febre que ele pegou, né? E ele olha pela escotilha do navio e vê o skyline de Nova York, o skyline de Manhattan. E diz assim, c'était la première ville debout que j'ai jamais vue. Falei para ele, olha que francês, né? É a primeira cidade de pé que eu jamais vi. Aí eu falei, então eu quero fazer uma tese sobre como as cidades ficaram de pé. Ele falou, maravilha, genial, acho, bêbado, né? Ele é um amigo, né? Genial, então faz isso, tá bom. Aí ele me deu ali umas indicações para assistir uma aula aqui, uma aula ali, tal. Eu não fiz nenhuma dessas aulas. E não tinha nenhum controle, eu não sabia, eu tentei ir até. Eu fui uma vez lá, não era um cara puta que pariu. Eu cheguei lá, não tinha aula, eu falei, puta, esse negócio não é muito sério, né? E aí ele falou, aí você daqui um ano você me entrega uma monografia sobre o que você fez. E eu fiquei esse ano sem ter o que fazer em Paris, pô, com uma bolsa. Eu ia 3 vezes ao cinema, por dia. Eu ia lá no Palais de Chaillot, que era a cinemateca da França, e eu entrava lá, assim, às 2h30, saía às 7h30, assim, vendo um filme atrás do outro. E lendo para burro, passeando, aí conheci umas pessoas, arranjei umas namoradas, essas coisas que você faz quando tem 29 anos, com uma bolsa em Paris e não tem o que fazer. Basicamente. E aí eu comecei a fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Eu já tinha escrito vários contos, eu tinha um grande tesão por literatura, evidentemente, e comecei a arriscar, a escrever um livro lá. Eu tinha um grande amigo lá, que era que estava lá também, um sociólogo chamado Gilberto Vasconcelos, que dá aula em Juiz de Fora. Acho que até hoje ele é professor de Juiz de Fora. E ele era meu grande amigo, meu grande interlocutor, ele saía junto para beber, para fazer farra, conversar e tal. E aí eu comecei a fazer um livro, uma história, que era uma história encrencada para chuchu, porque eu fiz vários anos de psicanálise, com 2 ou 3 psicanalistas diferentes, e resolvi fazer um livro que era um psicanalista contando as histórias dos pacientes e tal. E era uma coisa encrencada, eu ficava lendo Freud, fazendo citações do Freud. Aí eu escrevi lá uns 60, 70 páginas dessa história do psicanalista e mostrei para o Giba, né, que é um sociólogo, né, que já tinha doutorado, aliás, um sociólogo brilhante. Ele leu assim e falou, olha, bicho, a gente é amigo, eu vou ter que te falar que isso aqui é uma grande merda, sabe? Por que você vai escrever uma coisa do psicanalista? Você não é psicanalista. Porra, escreve sobre a sua vida, sabe? Sobre o que você está vivendo agora aqui em Paris. Aí eu falei, porra, por que não, né? Aí eu comecei a sair com um caderninho, assim, um caderninho, um lápis. Então, todo lugar que eu ia tinha ideias, anotava, ficava lá fumando uma xixa o dia inteiro, ia de baixo para cima e tal. Ia no cinema, saía do cinema, ia no café, escrevia coisas que o filme tinha me despertado. Ele ficava sozinho no café, você fica muito sozinho, né? Foi a primeira vez que eu tive uma experiência de uma solidão muito grande, porque apesar de eu tinha esse amigo, o Giba, que ficou lá uns 4, 5 meses e foi embora. Tinha ali também umas outras pessoas, algumas referências, mas você não vê muito, né? Porque você mora numa cidade que ninguém estudou com você, ninguém foi seu amigo, ninguém morou na sua rua, ninguém é seu primo, você não conhece ninguém. Então a solidão é realmente um dos combustíveis mais poderosos para a criação literária. E eu comecei a escrever, em cima desse toque do Giba, eu comecei a escrever retalhos, né? Fragmentos de todo tipo, fragmentos de reflexão sobre um filme, reflexão sobre um livro, fragmentos de biográficos sobre o que eu tinha feito, sobre a festa que eu tinha ido, sobre uma namorada que eu tinha arranjado, sobre uma namorada que eu tinha perdido,
enfim, sobre um amigo que eu tinha conhecido, sobre uma viagem que eu tinha feito. Eu fiquei escrevendo esses fragmentos, e eu escrevia no caderninho, chegava no meu apartamento, que era um estúdio, que era um negócio que tinha 20 metros por 20, era um negócio... 20 metros não, era 20 centímetros por 20 centímetros, era um negócio, um cubículo que eu morava. E passava pela máquina de escrever, ficava às madrugadas escrevendo e tal. E aí juntei tudo isso e falei, bom, isso aqui é um livro. Pronto, é um livro de fragmentos. Apesar de eles serem fragmentos, ele tinha uma continuidade temporal. Porque você via que estava no verão, depois você via que o inverno estava chegando, depois você via que estava no pleno inverno, depois você via que o inverno estava acabando. Existiam uns marcadores que davam para você perceber uma passagem do tempo, né? Mas o tempo passava e o vagabundo continuava vagabundeando ali. Então era uma espécie assim eu não diria de apologia da vadiagem, mas era isso, né, no fundo. E era um negócio que eu me diverti muito fazendo, me diverti muito. Quando eu tinha lá já umas 100 páginas, 120, eu mandei para uma amiga minha, que eu tinha conhecido na casa de uma outra amiga brasileira que morava em Paris, que era Ana Cristina César, que inclusive vai ser agora homenageada na Flip. E ela era uma menina linda, ela era uma carioca que morava em Londres, ela morava com um cara lá em Londres, mas ela estava sozinha em Paris, hospedada na casa dessa amiga. E a gente ficou muito amigo, tivemos um namorinho ali e tal, foi uma grande referência na minha vida, Ana Cristina, que eu recomendo violentamente para todos aqui lerem Ana Cristina César, que é uma puta poeta. E ela ficou muito amiga, ficamos muito amigos. Aí quando eu já tinha essas 120 páginas, né, o Giba já não estava mais em Paris, eu mandei para ela, que estava na Inglaterra. E ela foi muito legal, quer dizer, você sabe, quando você está escrevendo, quando você se mete a escrever alguma coisa literária, né, você precisa de alguém que te dê um retorno, sabe, positivo. Na verdade, você precisa das duas coisas, você precisa tanto do retorno negativo, bem fundamentado, que eu tive com o Giba, com aquele meu projeto idiota do psicanalista, para você desistir daquilo que não tem nada a ver, quanto de um retorno, né, positivo quando você está indo por um caminho que pode ser interessante. E a Ana falou, porra, isso aí é do caralho, eu fiquei lendo e fiquei sonhando com as histórias que você estava contando ali. Enfim, é uma coisa que está meio tosca, você vai ter que trabalhar muito, mas é um negócio, é um caminho, é um negócio interessante, essa coisa fragmentária, né? Você criar um discurso fragmentário, não é aquela história clássica. Você tem ali, nesses fragmentos, tem personagens recorrentes. Então você vai vendo o que acontece com aquelas pessoas ao longo desses fragmentos. Mas não é aquela história fluida, aquele discurso contínuo. Mas a Ana falou, pô, isso é do caralho, manda bala. Ela falou isso, eu, puta, sabe? Fiquei imediatamente de pau duro ali para acabar a porra do livro. E escrevi, mas aquilo para mim era uma brincadeira. Eu achava que aquilo... Porque a Ana vinha dessa tradição que você falou agora, né, do Chacal, do Cacaso, desses poetas, sobretudo cariocas, que publicavam suas próprias obras, né? Ficou conhecido como uma geração do mimeógrafo, do final dos anos 60, dos anos 70, tal. Eu conheci esse pessoal todo, né, com o meu chapa. E a Ana também, a Ana era uma dessas poetas que tinham publicado. E eu pensei que eu ia fazer isso, eu chegava aqui e ia arranjar alguém aí para girar no mimeógrafo ali umas 20, 30 cópias para dar para os amigos. E fiquei um ano tentando achar alguém que fizesse isso, não conseguia achar. Até que por um rabo total, assim, uma grande amiga minha foi trabalhar na editora Brasiliense, que nos anos 70 era a grande editora do Brasil. Eles editavam as melhores coisas, editavam os Bukowski, eu traduzi Bukowski, traduzi o Burroughs, o Junkie lá por eles, traduzi o Jean Cocteau também. Eu só traduzia bêbado e drogado, né? Bukowski, Cocteau, Burroughs e tal. Eu vivia traduzir depois, mas enfim, aí a Marinheira falou, olha, eu vou levar esse livro lá na Brasiliense. E o Luiz Schwartz, né, que hoje é dono da Companhia das Letras, agora que virou um grupo grande, que engloba outras editoras, ele era lá, nessa época, apenas um editor, um jovem editor, né, funcionário do Caio Graco lá. Ele leu aquilo e falou, porra, eu estou fazendo aqui uma coletânea que vai se chamar Cantadas Literárias, né? E o primeiro livro é dos italianos
é um casal de italianos que fez um livro chamado Porcos com Asas, que é um livro ótimo, maravilhoso e tal, que é um livro lindo, maravilhoso. O livro vendeu que nem pão quente, isso em 1980. A gente estava assim, nos estertores da ditadura, mas eram aqueles estertores que não acabavam nunca, né? Porque a porra lá só foi acabar em 85, ele estava em 80. E o negócio, quer dizer, já tinha a lei, já tinha havido a lei de anistia, a censura já estava muito mais rebaixada, né, menos rigorosa. Então as ideias estavam circulando mais, né, os comportamentos estavam um pouco mais liberados. Assim. E aí o Luiz Marques falou, então vou fazer isso, eu vou botar o seu livro de segundo, né? O segundo livro vai ser o seu, esse livro que eu chamei de Tanto Faz, eu não sabia como chamar um livro tão de fragmentos, né? Era uma espécie de grande pipoca ali, de saco de pipoca ali. Eu falei, vamos publicar isso aí, Tanto Faz é um nome, é um título legal, instigante. E o título saiu e de repente eu era só aquele vagabundinho que estava lá em Paris e virei um autor, né? É uma coisa engraçada, porque de repente você abre a veja e está o Cacaso falando de você, está a sua fotografia, você vira um autor. Mas ao contrário do que você imagina, que você estava dizendo, assim, a primeira crítica não foi do Cacaso. A primeira crítica foi de um cara chamado Sérgio Riff, que escreveu no JB, Jornal do Brasil, que era um jornal super prestigioso. Né? Hoje acabou, sumiu. Né? Eu acho que acabou porque eu roguei tanta praga naquele jornal, que o jornal acabou. E era o jornal mais importante do Brasil, né? Na verdade, mais importante do que os jornais de São Paulo, né? Que depois vieram a ter uma ascendência assim, pelo jornalismo brasileiro. Sobretudo a Folha de São Paulo. Mas nessa época era o JB, e sobretudo o caderno B do JB, que circulava no sábado e que todo mundo lia. E aí o meu livro tinha saído, o cara faz uma resenha onde ele, não só ele desanca o livro de A a B, mas com uma sanha e com uma minúcia tão grande que muita gente achou que era uma crítica a favor. Quer dizer, esse cara é um vagabundo, faz elogio da vagabundagem, ele faz o elogio da inação, da alienação, ele faz o elogio da droga, não sei, todo mundo falou, oba, ele virou uma espécie de... E não só isso, como no final ele mandava me prender. A primeira crítica que eu recebi, o cara mandava me prender, porque no final ele dizia assim, e onde estão as autoridades desse país que não se manifestam? Com esse sujeito aqui dizendo que ganhou uma bolsa e foi lá torrar o dinheiro com putaria, com álcool, com drogas, e ninguém vai fazer nada, eu fiquei achando que ia passar um camburão, né, na porta. Assim, no dia seguinte me levar preso para o DOPS, e eu ia ser torturado no pau de arara, caralho. Mas, surpreendentemente, essa crise foi talvez a mais inspiradora crítica, assim, a que alavancou mais o interesse das pessoas. E aí o livro vendeu, em 2 semanas, vendeu 3 mil, que era tirar a segunda, vendeu a terceira, assim, vendeu, a pessoa vendeu que nem pão quente, pegou, né, o vácuo do primeiro livro, que tinha sido um grande sucesso, e se valeu, né, dessa crítica. Depois veio o Cacaso, veio um monte de gente falando do livro e tal. Então foi bem engraçado, foi um batismo literário totalmente atípico. Bom, e depois dessa obra toda ficou, né, até essa questão até do próprio Cacaso, a subsistência, né, as ideias libertárias colocadas, né, ficou um caminho todo, acho que a crítica toda, e você fez questão um pouquinho de contribuir com isso, né, uma chamada literatura autobiográfica, né, que trabalha com o traço confeccional. Confeccional. Que tá aqui, confissão e ficção. Que não é ficção e não é confissão, né? Conficção, né? Trabalhando tudo. E para isso tudo, né? Além, né, desse trabalho todo, eu lembro de uma crítica toda que veio, acho que, contribuir com isso, que é uma tal da Linda Boring. Que a crítica é a seguinte, feita... Grande Linda Boring. Grande Linda, tudo comeu muito, né? Que a crítica da senhora Linda Boring, professora e crítica literária da Unicamp, né, escreveu o seguinte, após a primeira obra dele, que ficou com aquela questão toda da fuga, né, do escape, de não assumir,
da droga e tudo mais, que veio depois com o abacaxi também, né? Para encaixar com 85 tudo. Mas a crítica dela é a seguinte, ela é muito amiga do Robert Schwartz também, né? O Bob Schwartz, tudo. E a crítica da senhora Linda é a seguinte: os personagens de Reinaldo de Moraes têm horror à ideia de voltar ao Brasil, São Paulo em particular, que desemponta o inconsciente do personagem narrador como um terrível princípio da realidade a ser evitado a todo custo. Né? E você repetiu isso todo, por exemplo, em Abacaxi, né, nessa casa. Mas você sabe quem é a Linda Borges? Eu sei, é você. Então é justamente isso traz essa contribuição desse traço, né, da autoficção e tudo. Como você trabalha com isso, que vai ser expandido depois, há uma grande confusão do Reinaldo de Moraes, ou do RM, que é Ricardo Melo também, né, nessa brincadeira trocalibresca toda, né? E você também ter contribuído para isso, né? Foi publicado, se não me engano, na Folha. Como é que é? Foi publicado, o texto da sua amiga Linda foi publicado onde? Na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo também, né? Então eu gostaria até que você falasse um pouquinho dessa mistura entre o autor, o narrador, essa questão com ficção, né? Eu inventei isso, eu estava no Tanto Faz, eu não faço nem confissão nem ficção, estou fazendo com ficção. E hoje é uma coisa que virou uma espécie de nicho de mercado, né? E os caras chamam-se de autoficção. Então eu vou falar autoficção, que é uma coisa que soa meio a punheta, autoficção. Mas eu prefiro com ficção. Mas a Linda Boring era uma brincadeira, porque a Folha de São Paulo tinha um suplemento de cultura que se chamava Folhetim, né, que durou vários anos. Assim, era bem legal, era um tabloide que vinha na edição de domingo, eu acho, ou de sábado, eu não lembro, mas eu acho que de domingo. E não tinha nada a ver com esses cadernos culturais magrinhos e raquíticos que tem agora, até na própria Folha de São Paulo, né, aquela ilustríssima, com 2, 3 folhinhas e tal. Era um negócio alentado mesmo, era uma revista de cultura. E a editora lá, que eu estou tentando lembrar o nome dela agora, não vou lembrar, depois foi até minha amiga, assim, puta que pariu, esqueci o nome dela. Essa cachaça é foda. Mas ela falou, nós vamos fazer aqui um número vamos pedir a vários escritores para criarem críticos ficcionais de sua própria obra. Então, você vai escrever sobre a sua própria obra. Aí eu simplesmente criei essa Linda Boring, porque eu fiz um mestrado na Unicamp. Durante 3 anos, fiz um mestrado, fiz um curso de mestrado, estava começando a preparar um projeto de tese, quando eu acabei desistindo, por outras razões, e depois a gente pode até falar sobre essas outras razões, que são razões que foram importantes para mim como ficcionista depois. Vou falar já então, né? Porque, na verdade, quando eu estava para fazer a tese, depois de ter feito todos os créditos e tal, o Mário Prata, que é um amigo meu, foi fazer uma novela, foi chamado para fazer uma novela na Manchete, que era uma adaptação da Helena do Machado de Assis, e me chamou. Aí eu fiquei assim, bom, eu não vou conseguir fazer a novela e a mestrado, tenho que escolher. Escolhi a novela. E assim, abandonei essa nobre carreira acadêmica. Mas aí, voltando ao boletim ali, eu então inventei essa porque a minha orientadora lá, ela chamava-se Suzy Sperber. E vários dos professores lá tinham esses nomes estrangeiros, né? São nomes sonoros, terríveis, né? Suzy Sperber. Aí inventei a Linda Boring. Só que boring em inglês é tedioso, né? Boring. Então é a Linda Boring. E a Linda Boring, ela começa simplesmente me comparando a Machado de Assis, ninguém menos. E aí foi muito divertido. E aí depois, nessa linha ainda de conficção, eu escrevi o meu segundo livro. O segundo livro tem uma história engraçada também, porque o Ivan Pinheiro Machado, que é o PM da LPM, da editora LPM, é o Lima, que é o sócio dele, e comercial, o PM Pinheiro Machado, que é o Ivan, que é um cara ótimo, uma figura ótima, ele é desenhista, artista gráfico,
Ele é uma grande figura, e ele adorou o livro, ele ficou fã, né? Fã de... É gozado, literatura tem isso, né? Tem pessoas que vomitam, assim, em cima do seu livro, e tem pessoas que glorificam, soltam um rojão, assim, né? Depois que leem o livro. E ele adorou o livro e falou, bom, você, o próximo livro seu vai ser aqui na LPM. E me deu uma bolsa. Eu fiquei assim uns 8 meses recebendo uma grana para escrever o segundo livro. E eu fiquei esses 8 meses bebendo, de porra nenhuma. Quando faltava ali um mês, assim, o cara já me ligando, pô, você não vai entregar essa porra desse livro? Pô, caralho, não, tudo bem. Aí eu peguei, fui lá para... Fui para Mauá, né, uma cidade ali no Rio de Janeiro, de montanha, levei meu computador. Ah não, não tinha computador ainda não, isso aí foi em 85, não tinha computador. Levei minha maquinona, minha olivetona, velha de guerra ali, né, um monte de papel, me enfiei numa pousada lá, e em 15 dias eu escrevi um abacaxi. Em 15 dias eu fiquei lá fumando maconha, lá naquele lugar lindo, maravilhoso, tomando cerveja, e escrevi um abacaxi. E foi o último livro dessa linha. Depois disso eu parei de fazer ficção, chega. Não, ótimo. Então, aproveitando, você notou que tem... Eu tentei fazer até a questão para a gente... Aliás, os 2 livros estão aí, ó. Não estou fazendo propaganda de mim, não, mas os 2 livros, o abacaxi, Tanto Faz o Abacaxi, eu dei uma super revisão em 2013, uma valente revisão dos 2 livros, uni os 2 livros de forma que o abacaxi aparece como uma continuação do Tanto Faz. Até a questão da mudança do Quincas para da mudança do personagem Quincas, do abacaxi. Eu tenho o mesmo nome, eu peguei e assumi que é o meu personagem. Apesar dos 2 livros serem muito diferentes como escrita, né, como fatura, porque enquanto o Tanto Faz é feito de fragmentos, às vezes fragmentos mínimos, né, como uma frase só, tal, o abacaxi é um texto corrido que pretende dar a impressão de uma história que está correndo no tempo presente, num fôlego só. Então ela é exatamente o contrário, como técnica narrativa, do que foi o Tanto Faz. É uma narrativa apressada, sôfrega, que vai da primeira à última página sem parar, sem... Não, ótimo, até brincando com isso, a gente falou da confecção toda. Até por... Você pegou minha cerveja, não sabia? Peguei? Não. Ah, não, abre outra. Não, dessa brincadeira toda que a crítica fala desses traços, até não somente no plano formal, mas até pela própria figura, né, do Ricardinho. Né? O primeiro ser aquele que ainda questiona questões ligadas ao machismo, à homofobia, e o segundo não, aquele que assume tudo. Né? Até a questão do estupro, né? O estupro, no abacaxi, do final da obra. Ali, então, acho que se traz. É verdade. Mas até falamos de 2 obras ali que seriam configuradas como romances, e dessa diferença toda. Aí dá um saltinho agora também para a obra Umidade, né? Que não está aqui à venda. Né? Tem um rapaz que veio aí, olha aí, ó, mano. Que verdade. Exijam umidade. Além, né, dos outros. São contos. Que aí é uma obra de contos, né? Até para falar um pouquinho dessa questão profícua dos gêneros, né? Com as quais você passeia. A gente falou da prosa, do romance todo. Mas eu não deixo de falar tudo das referências ao samba-canção tentado ali realizar, e Tanto Faz, né? Das tentativas do poema ali, meio, sei lá, Leminski, não sei. Né? Contrabandeando os poemas. Contrabandeando. Eu adoro poesia, mas eu sei que eu não sou poeta, então eu aproveito ali e enfio uns pretensos poemas que têm a ver com as histórias, mas não tem valor em si como poesia. Não, eles fingem que são poesia. Não, eu até brinco contigo, todo, já que as referências eram Oswald, Mário, nessas obras, do fragmento, tudo, porque você não cria o primeiro caderno de aluno de poesia, Reinaldo de Moraes, ou RM, né, para brincar, e faz a coletânea disso que está perdido, né, dessas obras todas. É uma sugestão. Mas, falando isso, eu queria até, de passagem pela Umidade, né,
você pode... É uma obra que eu adoro, é uma obra que, talvez das outras, é uma obra que mais tem impactado geracionalmente tudo. Porque você parou de publicar e eu fui ler outros autores ali, né? O Mirizola, né? O Rufato, o André Santana, né? E outros ali, não tão Rufato, mas outros que me parecem que se apropriam de uma voz, né, criada por você, né? Nessa questão até da confecção, brincando com a própria figura do Mirizola, né? Mas, falando de unidade, de um texto qualquer que você gosta, tudo mais ligado a ele, é que justamente ligado ao plano da produção, da criação, do editor, que me parece que um conto foi negado em termos da publicação de unidade, salvo engano, virou um mote para a criação do Pornopopeia, que é ligado a Surubrahmani, né? Salvo engano. Cara, eu não consigo entender o que você falou. Então... Não, é que... Faz mais sintético. Assim. Ó, sintético é o seguinte. Me parece que nas conversas para publicação do Unidade, um conto foi recusado, que era justamente o que fala sobre a suruba, exatamente, que vai lembrar de Uberaba. Não, eu não estava entendendo, eu não estava ouvindo. Do Zebu Pirocudo, lá de Uberaba. Não, aí depois do Abacaxi, que saiu em 85, né, que foi essa picaretagem heróica da minha parte, né, que o cara gostou muito, eu gosto muito do livro, eu gosto muito do livro. Gosto sim, não é um narcisismo primário, eu acho legal, eu gosto, acho que ficou bom, o Ivan também gostou. Só que, desgraçadamente, o livro foi um fracasso absoluto. Enquanto o Tanto Faz vendia que nem pão quente, esse ficou um peixe podre na rua, né? Não vendia. Eu tinha vontade de sair na rua e estapear as pessoas. Vai comprar abacaxi, filho da puta! Ninguém comprava pão no abacaxi. Ficou só maluco. Aí virou um livro assim, um objeto de estima, né? Fez aquele chamado sucesso de estima entre os malucos. Né? Tal. Tanto que vendeu durante muito tempo, o único lugar que você podia comprar em São Paulo um abacaxi era na Galeria do Rock, na Avenida São João, que é o lugar dos punks, né? Onde você vai comprar rock, é o lugar mais maluco ali da maluqueira paulistana. E aí, enfim, isso foi em 85. Aí eu fiquei 17 anos sem publicar nada, 17 anos. Mas eu não fiquei 17 anos sem escrever, justamente porque eu estava falando, né? Desde que o Prata me chamou para escrever novela, eu aprendi a escrever novela. E em 88 a gente foi fazer o Helena, né? Essa adaptação do Helena lá para a Manchete, foi uma novela linda, maravilhosa. E eu ficava escrevendo sem parar. Eu fiz 3 novelas, eu fui assistente do Prata em 3 novelas, sendo que numa delas ele pifou, né, uma novela chamada O Campeão, que é sem prosápia nenhuma da minha parte, uma das piores novelas, talvez a pior novela que já foi feita no Brasil, por vários motivos. Era uma novela que era de um cara saiu e deixou na mão do Prata, o Prata teve uma crise de pânico, deixou na minha mão, sozinho, foi uma puta confusão do caralho. Mas aí acontece que com novela você adquire uma rapidez de escrita inacreditável. Você faz 20, 30 páginas por dia, 40 páginas por dia de ficção, né? Tudo bem que na novela isso é muito mais fácil, porque você tem já aquele universo, né, de personagens, você tem aquelas trilhas, como eles chamam, né? Então, cada núcleo de personagens tem uma história, essas trilhas se cruzam, né? Mas é quase que uma máquina que você vai girando uma manivela e um capítulo gruda no outro. Você vê como o capítulo acabou, começa daí e vai tocando e tal. Isso dá uma mão, assim, uma agilidade muito grande de você organizar contextos ficcionais complexos. Porque apesar da novela ser uma coisa muito artificial, muito superficial, mas a arquitetura, a carpintaria da novela é muito complexa, porque você tem 40, 50 personagens, cara, divididos em 4, 5, 6 núcleos, e cada núcleo tem uma trilha. Então você administrar isso na cabeça é um puto exercício, que eu usei muito para fazer Pornopopeia. Eu usei muito essa coisa, sabe, você ter uma história de longo fôlego, de longo curso.
com vários personagens, com várias trilhas, assim, envolvidas. Então foi uma coisa que me veio muito bem. Mas eu fiquei 17 anos sem publicar, eu fico brincando, assim, as pessoas falam, por que você não ficou 17 anos sem escrever? Porque eu fiquei 17 anos escrevendo sem parar. Ou seja, novela, tradução, fiz um monte de tradução, foi ótimo também. Para qualquer pessoa que queira escrever, eu acho que um dos caminhos, além de você sentar a bunda e pegar uma caneta e pegar um teclado e escrever, é legal você traduzir, aqueles autores que você gosta, se você conhece outra língua, que é muito bom também conhecer outras línguas, sabe? É muito bom mesmo, literariamente, porque cada língua tem um jeito de pensar, né? Pensar um discurso, de pensar a história. Então é uma coisa muito enriquecedora. E você, ao traduzir, você tenta buscar a alma daquele texto, a alma daquele escritor. Então é um exercício muito interessante. Então eu ficava traduzindo, fazendo novela, fazendo também uma época, eu vivi muito tempo disso, né? Eu casei, tive filho, caralho, quando você casa, tive 3 filhos, 2 casamentos. Então você não tem muito tempo para mudar, você tem que ir atrás da grana, né? Para dar um leitinho para as crianças. Então eu dava o leitinho das crianças no teclado, fazendo tradução, fazendo novela, fazendo roteiro de vídeo institucional, que eu fiz muito. Hoje não se fala mais, né, vídeo institucional. Depois isso virou vídeo empresarial. Mas hoje ninguém faz mais. Nos anos 80, era direto, eu fazia isso direto, trabalhava com produtora. Fazia vídeo de treinamento, vídeo de apresentação de produtos, vídeos internos, né, para as empresas, fazia os roteiros. Então eu não tinha tempo para fazer nada. Só fui voltar a escrever em 2002. Em 2002, uns amigos meus lançaram uma revista lá em São Paulo, uns garotos de 22 anos, chamada Ácaro, que era uma revista que teve 3 números. E eu fiz um conto lá que deu certo. Sabe aquela coisa que você faz um conto que você entra sai na rua, o cara fala, porra, ali é o seu conto, não sei o que, é muito bom, Então foi uma coisa que voltou a dar um alento, assim, né, para essa coisa de escrever. Aí em 2003 eu publiquei um livro que eu gosto muito, que não tem aqui também, e que foi trabalhado pela Companhia das Letras como um livro juvenil, mas chama-se A Órbita dos Caracóis, que para mim é um livro de aventura. Não é um livro que eu escrevi para... Tanto que eu só escrevi esse, não tem outro livro juvenil, né, como os escritores. Eu não estou menosprezando os escritores de livro infantil, tem ótimos caras, o Pedro Bandeira, milhões de caras. O Marcos Reis escreveu muitos livros de juventude. João Carlos Marinho, João Carlos Marinho. Nossa, João Carlos Marinho, são grandes autores, né, de juvenis. Mas esse livro para mim era um livro de aventura, quase como a Ilha do Tesouro, do Steven, coisas assim. Mas a Companhia das Letras tratou com o livro juvenil e deu super certo. O livro vendeu pra caramba, assim, ganhou uma grana, foi legal, e em 2003, e isso me trouxe de volta para a literatura. Eu fui professor, eu sou de São Paulo todo, e eu dei aula no ensino fundamental. E eu trabalhei com esse livro, A Órbita dos Caracóis, com os meus alunos. Né? É até legal o livro, não é? É ótimo, Eu estou forçando elogios, mas porque na verdade fugiu um fishing for compliment. E você trabalha no registro mais realista, um elemento que você trabalha mais com a fantasia tudo, né? E até falando desse universo, né, que não foi pensado e endereçado para o juvenil, que depois você brinca, né, que seria uma obra infantil senil, né, infanto senil, para falar de uma obra sua que talvez é a única que eu não li, que é uma obra para o público infantil que chama Barata. Barata. Eu não li mesmo, não sei. Se você quiser falar ali. Você leu Barata? Não li. O Barata foi um fracasso também, desgraçado. Porque é uma novelinha para criança, mas ela é muito longa. Mas a editora lá da Companhia das Letras gostou. Esse que tal? Você, quando está em contato com uma editora, o editor é que é o seu primeiro público. Se ele gostou, vai, não. Agora, nem minhas filhas gostaram, foi uma merda. Foi um fracasso total. Eu acho linda a história de uma criança, que uma menininha que fica amiga de uma barata. E ela leva a barata para casa. E ela tem um irmão, e o irmão, filho da puta, ela pega a barata e taca no scanner, ele esmaga a barata no scanner. Quando ele abre o scanner, a barata sumiu, ela foi digitalizada e entrou no mundo virtual.
Aí eu escrevo lá as aventuras da barata no mundo virtual. Eu achei ótimo, mas só eu achei. Não, isso acontece. Acontece. Mas eu queria só fazer uma pausa aqui das minhas questões para saber se alguém aqui que está presente queira fazer um questionamento, uma curiosidade, tudo. Eu deixo aberto. Um poema. Um poema, tudo. Fique à vontade aí. Vem aqui. Eu fiquei curioso para saber o que você lê. Rapaz, eu leio tudo, eu sou omnívoro assim, como leitor, eu leio de tudo. Agora eu estou lendo um livro que é um tesão, que é o último livro do Dickens, o último romance dele chamado Nosso Amigo Mútuo. Eu nem sei se está traduzido em português, ele é muito mal traduzido, o Dickens, tem pouca coisa traduzida e dessas coisas traduzidas, pouca coisa bem traduzida. E esse é o último livro dele, um livrão de quase 1000 páginas, maravilhoso, engraçadíssimo, o Dickens é um escritor muito engraçado, além de ele ser um absoluto mestre da trama, de fazer uma trama que você não tira a cabeça daquilo, você não consegue parar de ler aquilo, você começa a ler o Dickens, você só para de ler quando o seu olho fecha, você não aguenta mais ficar de olho aberto, porque ele é muito bom, mas ele é muito engraçado também, ele é muito engraçado. O Dickens é um grande professor da escrita humorística. Então estou lendo esse livro, que é o Mutual Friend. Mas o que eu estou fazendo mais agora também é lendo coisas que para mim tem sido uma experiência interessante de ler livros que eu jamais leria. Que eu peguei um trabalho aí numa produtora de São Paulo, da Mira Filmes, uma das sócias é a Marina Persson, né, que é uma filha do Luiz Carlos Persson, uma cineasta e tal. E eles me chamaram para ser assim, uma espécie de mestre de cerimônias de uma série sobre escritores brasileiros que vai ao ar o ano que vem, a gente está fazendo ainda. A gente pegou, essa ideia nem é minha, de uma menina lá, de 28 anos, a Lia Kulakauskas, tem esse nome ucraniano, que eu sempre fico pensando, Kulaskauskas, mas ela chama Kulaskauskas, tem 3 Ks no nome dela. E ela é uma menina brilhante, uma diretora, e ela inventou essa coisa de pegar 12 livros de 12 autores que se passam em 12 cidades. Então o primeiro livro foi do Rufato, que se passa em São Paulo, Eles Eram Muitos Cavalos. O segundo livro... Portugal. Ele tem um livro que se passa em Portugal. Sim. Não, mas esse se passa... Não, Eles Eram Muitos Cavalos se passa em São Paulo. É que eu queria usar aquele livro que não saiu. Né? Que não saiu. Bom, enfim, respondendo ao rapaz ali. Então eu estou lendo esses caras. Eu li o Luiz Rufato recentemente, Eles Eram Muitos Cavalos. O Curvas de Rio Sujo, do Joca Terron, que isso é muito bom. É um escritor maluco, esquisito, maluco. E que se passa em Bela Vista. A gente foi lá para Bela Vista, a gente vai com os autores até uns lugares. Bela Vista é uma cidade no sul do Mato Grosso, fronteira com o Paraguai. Tem o rio Apa, uma ponte, do lado brasileiro chama Bela Vista, do lado do Paraguai chama Bela Vista Norte. Vamos lá, a gente entrevista os autores, eles falam do livro. Aí eu estou voltando de Brasília, passamos esse fim de semana em Brasília entrevistando o João Almino, que tem um quinteto de romances muito bons sobre Brasília. A gente escolheu um deles, que é o último, chamado Cidade Livre, que fala sobre a formação, a construção de Brasília. Ele botou uma trama que se passa de 57, 8, 9, 60 até a inauguração de Brasília, um livro maravilhoso, ótimo. Então eu estou lendo esses caras que eu, na verdade, não leria, né? Mas eu leio de tudo. Eu estou lendo um cara também, um argentino maravilhoso, em espanhol, né? Eu comprei lá em Buenos Aires, chamado Los Siete Locos, um cara chamado Roberto Arlt, que é maravilhoso. Eu já tinha lido um livro de contos dele. Esse é um romance inquietante, maluco pra caralho, maluco. Tem uns caras que fazem uma seita em Buenos Aires, uma seita para tomar o poder e instituir uma ditadura sanguinária e que deixaria o Hitler no chinelo, assim, uns malucos, assim. Mas o livro é engraçadíssimo, muito legal. Eu leio essas coisas. E leio poesia, eu sempre tenho meus poetinhas lá, que volta e meia eu volto esses poetas,
como Camilo Peçanha, estou relendo de novo o Clepsidra, que é lindíssimo, livro lindíssimo, esquisito pra caralho. Conhece o Camilo Peçanha? Camilo Peçanha é um cara que ele dava aula numa escola em Macau. Ele nasceu em Macau. Macau foi um protetorado português na China, né? E ele dava aula lá. Então, olha essas coisas. Alguém mais queria perguntar alguma coisa? Então eu vou retomar uma coisa, já que falamos, né, do romance, da parte infantil, então eu queria partir para o universo da crônica agora, né, que é o que você tem feito bastante, e até ao livro aqui, o Cheirinho do Amor, né, está publicado e tudo, mas eu queria não lembrar dessas referências iniciais, que saíram pelo status, né, que foram republicadas, mas pelo anexo, e até reportando ao que você perguntou das suas leituras, que eu queria ampliar a questão das leituras e das amizades e relações de afeto, né? Que é uma crônica bonita que você fala, que você, pela situação de filhos, aquela coisa na tua casa, você foi na casa de um amigo, né, para escrever tudo. E nessa casa você viu ali, né, elementos ligados ao Bob Dylan, e é uma figura e um poema do Corsalete. Então, a relação com a crônica, com o Corsalete e com o Mirizola, né, particularmente, o mirífico Mirizola. Mirífico Mirizola eu escrevi já no Nexo, né? Você leu isso no Nexo? Não, a crônica é uma coisa que é clássica no Brasil, né? Todo escritor acaba sendo cronista, né? O Machado de Assis foi um grande cronista, tem uma vasta obra de crônica. O Olavo Bilac foi um grande cronista, um cronista engraçado, o João do Rio. A gente tem poucos cronistas mesmo. O maior deles é o Rubem Braga. O Rubem Braga é um cara que não escreveu romance, não escreveu poesia, ele tem um conto ou outro, mas um conto ou outro que era para ser crônica, ele virou conto. Esse é um rei, né? O Rubem Braga é maravilhoso, maravilhoso. E o Nelson Rodrigues é dramaturgo, né? Fez o favor, mas é um puta cronista também, grande cronista. Isso se deve ao fato de você precisar de um din-din no fim do mês, né? E os caras tem aqui no Brasil essa tradição do cronista literário, que talvez só no Brasil tem. Você não vê em outro lugar. Em outro lugar tem um articulista. Você, no New York Times está cheio de articulista, mas não tem um cronista. Como na Folha de São Paulo tem o Antônio Prata, que é um cara que pode tanto falar sobre uma questão de conjuntura, mas ele fala muito também sobre, a ponta do nariz dele. Ele fala sobre coisas inteiramente subjetivas e tal. Então é uma coisa muito brasileira. E eu me divirto muito fazendo isso. E dá um dinheirinho, né? Para comprar drogas, álcool, essas coisas fundamentais. Né? Então fica ali o Corsalete, né, o Mirizola, ali como possibilidades de amigos todos. Eu queria só ler, né, que a gente falou todo, justamente uma crônica sua, que você vai falar, brincar com o Baudelaire do Meu Coração Balança, mas por uma mosca, toda, uma passagem toda para ver essa coisa justamente que você falou da poesia toda, de esse elemento que na narrativa às vezes fica com uma pausa, né, naquele fluxo todo, mas eu volto a insistir tudo e você escreveu lá Oswald de Andrade, meu primeiro caderno de poesia, né, de Reinaldo Moraes, que é uma crônica que eu peguei uma passagem aqui, né, para verem a possibilidade onde esses elementos todos se miscuem, né, seja no romance, na crônica toda. É assim: já a expressão cantar fulana, no sentido de dar ou passar uma cantada na tal fulana, só pode ter vindo do comportamento sexual da cigarra, na clã das hemitíperas. O cigarro desata uma serenata infernal no ouvido da cigarra, até ela resolver dar para ele. Reza a sabedoria cabocla: se a fêmea não acede aos roubos canoros do macho, o coitado continua cantando até estourar.
interessante, lindo e trágico, patético, isso. Pena que não seja verdade. O negócio é que a cigarra, depois de passar anos debaixo da terra como ninfa, sugando seivas de árvore para viver, um dia sobe pelo tronco e faz a muda para a fase adulta. Na muda, ela rompe a casquinha que a recobre, gerando a lenda de que a estoura de tanto literalmente cantar sua imperturbável musa. Entre miolos e que se encontra tal fenômeno, já que muito macho acaba estourando os miolos por causa de uma musa imperturbável. Musa imperturbável é foda, cara, né? Isso é da Piauí, né? Da Piauí tudo, né? Isso aí é um amigo meu, que é o Roberto Lins, que é um fotógrafo, um puta fotógrafo ótimo, hoje muito dedicado, muito ligado a questões ambientais, a temas ambientais. Ele até tem uma editora em São Paulo chamada Terra Virgem, que edita livros sobre a floresta amazônica, sobre o Pantanal, sobre não sei o quê, sobre bicho. E ele me ligou um dia, esse cara, aliás, tem um outro livro do qual eu me orgulho muito, assim, chama-se Estrangeiros em Casa, que saiu na National Geographic em 2004, que é uma viagem, um livro-reportagem. A gente saiu do extremo sul de São Paulo, que é a Marcilac, que é uma das regiões mais violentas, né, do mundo, talvez. Depois, em seguida, vem Parelheiros, que são os bairros do extremo sul, são os bairros muito violentos, tem as maiores taxas de criminalidade, cacete e tal. A gente saiu com uma mochila, a gente pegou um táxi, foi até lá, aí saiu lá, pegou uma mochilinha e fomos andando a pé. Durante 7 dias, do extremo sul de São Paulo ao extremo norte, no túnel da Mata Fria, em Tremembé, o bairro mais extremo, andando a pé. E eu com um gravadorzinho analógico, entrevistando pessoas na rua. O critério que a gente tinha era, vamos falar só com quem está na rua, só com quem está andando na rua. E fomos durante 7 dias entrevistando pessoas e o Roberto fotografando e eu conversando com as pessoas. Então fizemos esse livro que está esgotadíssimo, mas você, quem se interessar, pode talvez no sebo virtual achar. Chama Estrangeiros em Casa, uma aventura pela selva paulistana. E aí esse cara, o Roberto, ficou muito amigo meu. Ele estava um dia num lugar na Bahia, no Moreré, sei lá onde, e ele começou a fotografar insetos mortos no chão. Essa coisa de noite, num lugar ermo, com uma luz, assim, tem um monte de inseto morto. E ele ficou pensando, pô, como é que o inseto morre? Né? Ninguém pensa que o inseto morre de morte natural. E você sempre mata o inseto com a chinelada, joga flit e tal. Mas os insetos morrem de morte natural. Né? E ele começou a fotografar os insetos mortos. E me ligou e falou, você não quer escrever um texto sobre isso? Eu falei, porra, mas eu não sou... Como é que chama a ciência que estuda os insetos? Entomologia. Entomologia. Eu não sou entomólogo. Eu falei, mas tudo bem, você escreve e tal. Aí eu oferecia essa matéria para o editor da Piauí, o Fernando Barros de Silva, que adorou a bizarrice da ideia. E me pôs em contato com uma entomóloga lá da Federal do Rio de Janeiro. E ela identificou os bichos lá, né? A vespa, o marimbondo, como é que chama? O bicho que canta e a cigarra, e não sei o que e tal. E aí ela me passou as características, né, científicas lá do bicho e eu escrevi essa maluquice. Com as fotos dele, é uma edição bonita, não sei se alguém viu isso. Tem umas fotos do Roberto com os bichos mortos, é impressionante. Você vê aquele cadáver de um marimbondo, assim, com a perninha pra cima. Tocante. Não teve acesso. Bom, gente, acho que está terminando, né? E acho que a ideia era, na verdade, apresentar o Reinaldo de Moraes e, na verdade, fazer um convite à leitura das obras dele, né? Mas enfim, eu sou paulista, eu moro há pouco tempo em Minas. Paulista nem a prazo nem a vista, como uma mulher me falou em Manaus. Eu fui uma vez para Manaus e uma bióloga lá chegou e falou, você é da onde? Eu falei, sou de São Paulo. Porra, paulista nem a prazo nem a vista. Não, porque na verdade, a gente sabe, né? A configuração da personagem toda, do Ricardinho, né? Até do próprio Zeca, das narrativas todas,
que a representação ali ela não é muito positiva aos mineiros, né? Na verdade, Minas ali está meio que aquela coisa, Estadão atrasado, né? Nas referências, enfim, das personagens ali, dessas não potencialidades. E particularmente ali no Pornopopeia, a parte da Surubrahmani, né? Que é a parte que você... Vocês vão ter que me convidar para voltar aqui para falar só sobre a Surubrahmani. Eu queria que você falasse dessa... Vamos beber, vamos beber. Vamos beber, então. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigadíssimo. Obrigado ao Robinson, obrigado, Biela. Maravilha. Eu vim aqui só para beber cerveja de graça. Vale outra só para